Fala pessoal, tudo bem? Vídeo para a gente falar de charuto e tabaco orgânico, depois que a gente fez o post aqui do Molon Labé, esse charuto orgânico incrível dos Estados Unidos, nosso amigo Steve Bartel. E a gente acabou recebendo diversas demandas aí, dúvidas de alunos, de seguidores, sobre a questão do orgânico no tabaco e no charuto. Então antes da gente entrar efetivamente no tema, eu quero fazer algumas observações bem importantes aqui. E a primeira é: se você está esperando assistir um vídeo onde eu vou falar que charutos orgânicos são melhores necessariamente do que charutos não orgânicos, esqueça, esse vídeo não é para você. Ser orgânico ou não é uma das dezenas de características que um charuto pode ter, e é a somatória de todas elas que faz um charuto de qualidade ou não, além do seu gosto pessoal, né? Então, depois de tudo isso, ainda tem o fator pessoal de cada um. Tecnicamente é uma coisa, pessoalmente pode ser outra. Outra coisa que é bem importante, conceito de orgânico. Então, orgânico não é a mesma coisa que natural. Se você fizer um suco de laranja, por exemplo, que só vai laranja, ele é um suco natural. Mas ele não necessariamente é orgânico, apenas se as laranjas usadas no suco também forem orgânicas, certo? Daí você já começa a pensar que um charuto não necessariamente é orgânico, porque esse é um grande erro que a gente vê por aí. Ah, só leva folha de tabaco, então ele é orgânico. Não, ele é natural. E isso quando a gente está falando de charuto premium, né? Então esse vídeo a gente vai falar só de charuto premium. Não vamos falar de aromatizado ou charuto de menor qualidade, que esses teriam menos chances ainda de ser orgânicos, obviamente. Então charuto de qualidade. Ele é um produto 100% natural, mas ele não necessariamente é orgânico. Aliás, 99,9%, chutando um número aqui, dos charutos disponíveis no mercado não são orgânicos. Então por aí você já vê que não é um fator que determina a qualidade. Afinal, a gente tem charutos incríveis pelo mundo que não levam essa característica. Bom, o que é o conceito de orgânico? Orgânico pode variar de um país para outro, principalmente na questão da regulamentação das regras e normas que um produto cultivado tem que seguir ou não para ter essa chancela. Mas é um consenso universal, um consenso internacional, de que o orgânico ele é um produto cultivado livre de fertilizantes, químicos, pesticidas e qualquer outro elemento que eu não pudesse encontrar naquele solo ou naquela natureza ali local de forma natural. E isso, por consequência, nos mostra que é impossível, por exemplo, eu ter um cultivo muito grande, um cultivo a nível commodity orgânico, porque o orgânico ele acaba se restringindo para menores lotes, para menores parcelas, onde você consegue ter um controle sem a ajuda desses elementos químicos artificiais daquele plantio. Então é muito difícil, quase impossível, eu diria, você ter plantações muito extensas, totalmente orgânicas, tá? Por isso a gente já começa a pensar que realmente todo o tabaco cultivado de forma em maior quantidade no mundo para produzir todo esse charuto que é consumido, obviamente não vai ser orgânico. Ah, mas então não são charutos bons? Bem pelo contrário. Quando a gente tem uma indústria com tecnologia, com ciência, com estudo por trás, ela consegue de alguma maneira, que eu já vou explicar mais na frente, diminuir essa quantidade ou quase zerar no seu produto final. Quando eu utilizo um cultivo orgânico, vamos lá, existem marcas orgânicas? Existem. Está aqui a Molon Labé, tá aqui com um charuto de altíssimo nível, super premium orgânico. O Placência, então olha só como as empresas têm visão. Nestor Placência começou no final do século passado um estudo, porque ele queria ter um lote, ele lançou em 2002 o Placência Reserva Orgânica, dito o primeiro charuto orgânico do mundo. Então ele foi quem lançou esse conceito, que era algo que ele queria fazer. Tem uma entrevista muito legal que ele fala que é algo do coração, que ele queria fazer com conceito, além somente de cultivar tabacos. Né? A Placência ela passou por muito tempo fabricando charutos de outras marcas e depois mais recentemente lançando a sua própria marca. Existem outras marcas mais isoladas, elas acabam não ficando tão conhecidas no mundo. A gente tem na América do Sul vários casos, tem alguns bem legais na América Central, tem nos Estados Unidos. Então existe um movimento da indústria tabageira ter plantação de tabaco orgânico. Mas repito, não representa aí nada significativo em volume de consumo mundial. Por outro lado também, alguns países ou algumas marcas espertinhas acabam utilizando esse nome orgânico mesmo sem ser orgânico, dizendo que pelo seu cultivo, pela forma como trata o tabaco, eles são orgânicos. Por lei, eles não poderiam dizer que são orgânicos, tá?
Então, quando a gente fala de charuto de altíssimo nível, Arturo Fuente, J.C. Newman, que é uma empresa gigantesca, Rock Patel, Dannemann, como que a gente pega essas empresas, eu nem deveria ter falado algumas, porque eu deveria ter falado muitas, né, que têm charuto de altíssimo nível, e eles conseguem quase zerar essa questão de agrotóxico e de fertilizante. Eles fazem o que se chama de quebra ou degradação desses produtos numa tecnologia e num cálculo entre a aplicação desses produtos em campo e a colheita, para dar esse tempo para ele ir quebrando, para ele ir degradando, para quando chegar a colheita ele estiver em níveis muito baixos ou no menor nível possível. Além disso, depois toda a produção, a fabricação e os processos do charuto ajudam a quebrar, em determinada escala, um pouco mais ainda esses elementos. Então eles só não podem se dizer orgânicos porque lá no campo eles utilizaram algo que a legislação não permite utilizar para se dizer orgânico, mas utilizaram um conhecimento e uma tecnologia para que esse produto chegue de uma maneira muito mais sutil, muito mais amena no seu charuto. Então, você pode ter conhecimento, pode ter tecnologia para equilibrar essa balança. Mas é muito nobre, é muito legal quando empresas desse nível fazem seus charutos 100% orgânicos. Isso reflete no sabor? Sim, o próprio Placência fala, o Steve fala, e todo mundo que cultiva charuto, todo mundo que cultiva tabaco orgânico e produz seu charuto orgânico, diz que isso reflete no sabor, dá uma sensação um pouco mais leve, uma sensação um pouco mais limpa, mas também as sensações são muito pessoais, né? Muito de cada um e de como que você aprecia o seu charuto. Então, esclarecendo a dúvida de todo mundo, existe sim tabaco e charuto orgânico, mas a maioria não é. Isso não quer dizer que é um charuto melhor ou não. Eu posso ter charutos orgânicos excelentes e charutos orgânicos péssimos, assim como eu posso ter charutos não orgânicos excelentes e não orgânicos péssimos, como você já deve ter provado. Mas é muito importante salientar isso. Charuto não é orgânico. Na sua grande maioria não é orgânico, a não ser que a empresa ou que a fabricante deixe bem clara. Pode ver, né? Esses aqui fazem questão de colocar no nome, na descrição, na caixa, na marca, para mostrar efetivamente que eles são orgânicos. Como é que eles conseguem? Porque a planta do tabaco é muito delicada, né? Ela é muito suscetível à praga, a doenças. Eles conseguem através justamente de utilização de elementos naturais. O Placência utiliza as minhocas, os humus, né, disponíveis ali no solo dele, utiliza um pesticida à base de alho para espantar algumas pragas, utiliza fertilizante com a rotação de cultura dentro daquele terreno. Então repara, são elementos e técnicas que comprovam o que eu falei antes, restritas a menores lotes. É difícil você conseguir aplicar isso em campos muito extensos e obter um resultado homogêneo em todo esse campo. Então essa é a sua tarefa agora, descobrir charutos orgânicos, provar e ver a diferença que dá entre eles. Mas lembre, sempre da mente aberta e sempre entendendo que a qualidade de um charuto depende de muito mais fatores do que somente um. Seja esse um o campo, a produção, a venda, o envelhecimento, é uma somatória que as grandes marcas, como eu mostrei aqui, que as grandes empresas conseguem fazer e te entregar um produto de altíssimo nível lá no final.